Meus irmãos, nessa passagem nós vemos uma conversa muito boa. O próprio Senhor Jesus estava com seus discípulos e ele estava conversando com eles antes de sua subida. E com isso, Jesus ele trouxe uma orientação e um ensinamento para aquele momento, tanto para os discípulos como para nós que estamos aqui hoje. Ele falou que não deveriam sair de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. O próprio Senhor Jesus falou. Naquele momento, o Senhor Jesus ele deu uma orientação para os discípulos, que daquele momento eles não deveriam sair, até que viesse um sinal do Senhor. Com isso, o Senhor Jesus deu continuidade. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É uma promessa confirmada que o próprio Senhor Jesus trouxe para os discípulos. E com isso, uns dos discípulos chegaram a falar assim: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Quando nós vemos essa passagem, nós entendemos que os discípulos, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Eles não estavam entendendo a grandeza do que o Senhor Jesus estava falando. E com isso um deles perguntou: é nesse momento que será restaurada Israel? O reino de Israel? Nesse momento podemos perceber que os discípulos, ou um deles, ou todos, estavam olhando para o físico, estavam olhando para o momento, mas não estavam com os olhos espirituais abertos para entender o que o Senhor Jesus estava falando. Com isso o Senhor Jesus falou: não compete a vocês saber o tempo ou a data do que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas o que vem depois é algo com o que nós devemos nos ater. E ele fala: mas receberão poder. Receberão poder. E é nesse ponto que eu quero começar. O pastor Caleb, ele trouxe várias pregações sobre essa palavra, sobre esse momento. Eu queria trazer para os irmãos também um pouco que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, para que nós possamos entender que haverá uma multiplicação, haverá momentos em que o Senhor trará para nossas vidas coisas, novidades, e muitas vezes aquilo que nós estamos esperando e pedindo, nós precisamos entender que nós temos também que ter certas responsabilidades de saber que o Senhor primeiramente precisa nos dar algo. Nós teremos um ano de multiplicação, e eu sei que os pastores aqui, cada um pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer uma palavra específica. Mas no momento o Senhor trouxe ao meu coração que antes que nós possamos compreender essa multiplicação, nós precisamos entender que primeiramente nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. E nada mais tão claro que o reino dos céus é o poder e a presença do Espírito Santo. Declaro sobre essa igreja que a primeira multiplicação será poder do Espírito Santo de Deus sobre cada vida. Poder. O Espírito Santo de Deus vai habitar em cada coração. Com isso nós vemos que
o Senhor, Ele iniciou primeiramente falando sobre a questão do poder do Espírito Santo. Para que nós possamos entender um pouco, o próprio Senhor Jesus, Ele sempre falava e sempre falou para os discípulos que, mesmo que Ele fosse, nós não ficaríamos órfãos. O Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que o próprio Pai enviaria, estaria conosco. Mas para que nós precisamos entender, e possamos entender a questão do poder do Espírito Santo, precisamos compreender quem é o Espírito Santo. E da mesma forma como nós precisamos compreender quem é o Espírito Santo, nós precisamos também entender sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Quando Ele entra em nossos corações, em nossas vidas, a primeira forma de poder do Espírito Santo é uma conversão genuína. E pela forma da conversão genuína, nós entendemos que existe uma particularidade. Essa particularidade é chamada de fruto do Espírito. Como nós vemos se uma pessoa é convertida? Nós vemos pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida da pessoa faz com que nós vejamos a presença do Espírito Santo e a conversão genuína da pessoa. E a primeira forma como o Espírito Santo possa trazer em nossas vidas é o próprio fruto do Espírito. A primeira forma do poder do Espírito Santo é o fruto do Espírito. E eu declaro sobre essa igreja que todos nós teremos esse fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito que o Senhor Jesus falou que viria através do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra no coração, ele coloca o seu fruto. E da mesma forma que esse fruto, ele é colocado, é germinado, ele cresce. Em Gálatas 5:22 fala: entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. A própria palavra fala que existe o fruto do Espírito, mas esse fruto do Espírito, ele trabalha todas essas qualidades. Todas essas qualidades vão ser trabalhadas em nossas vidas. Vocês devem estar achando assim, mas o que tem a ver com a multiplicação? Aonde ele quer chegar? Será que ele saiu? Eu quero trazer a clareza aos corações. O próprio pastor Caleb falou aqui mais cedo. E eu também creio que essa igreja, ela vai estar cheia de almas, cheia de vidas. Muitas pessoas da Ceilândia, pessoas do DF, nós temos até pessoas de São Paulo. Vidas entrarão e ficarão, serão frutos permanentes. E para que nós possamos entender isso, que haverá essa multiplicação de almas, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Porque nessas horas que nós precisamos do fruto do Espírito, porque vidas entrarão, haverá multiplicação de almas aqui nessa igreja.
E as almas que estão aqui, cheias do Espírito Santo de Deus, vão receber essas almas. Nós receberemos essas vidas que estão vindo. Nós receberemos com mansidão, com amor, com paz, com alegria. Nós receberemos essas vidas, e as vidas vão ver Cristo em nós, por causa do fruto do Espírito. A própria palavra fala que nós somos cartas. Como é que as pessoas lá no mundo vão conhecer a Deus, vão ler a Bíblia? Muitas vezes sem ter a Bíblia, através de nós. A palavra do Senhor fala que nós somos cartas de Cristo, nós somos cartas de Deus. As pessoas, elas vão ler, vão nos ler, e consequentemente vão ler o Espírito Santo, e consequentemente vão ler Cristo, e consequentemente vão ler Deus. Eles vão ver Deus através das nossas vidas, através do nosso viver, do nosso andar. Nós vamos alcançar almas, para que essa igreja multiplique de almas lá fora, através das nossas vidas, porque é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vai nos direcionar a ganhar essas almas para o Senhor, através do nosso viver. É dessa forma que nós entendemos que a primeira parte do poder do Espírito é o fruto do Espírito. Precisamos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. A segunda parte do poder do Espírito, 1 Coríntios 12, 7 ao 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito a outro poderes para realizar milagres, a outro profecias, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Eu declaro sobre essa igreja, que esse ano o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai distribuir dons. Haverá manifestação do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Haverá manifestação do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Deus, Ele vai distribuir dons. Deus, Ele vai fazer com que nós, com uns com os outros, sejamos uma só congregação. Eu preguei aqui no domingo e falei sobre o mesmo pensamento. Nós entendemos que nós como igreja temos o mesmo pensamento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O nosso Espírito conhece o que nós pensamos. O Espírito de Deus conhece o que Deus pensa. Quando temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, consequentemente nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Deus e entendemos. E quando nós entendemos a mente de Deus, nós entendemos que Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar o seu vizinho. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar aquele que está ao seu lado o tempo todo no seu trabalho. Deus quer salvar. E da mesma forma que nós entendemos isso, as pessoas vão ler a Cristo e a Deus através das nossas vidas. E nós representaremos e representamos a Cristo aonde nós colocarmos os nossos pés. E através disso nós entendemos que nós temos o fruto do Espírito. Nós temos o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu creio que essa igreja vão ter muitas almas para o Senhor.
E essas almas, elas serão trazidas por nós. Essas almas serão trazidas por cada um de nós. Se nós entendemos a responsabilidade que nós temos, nós com amor traremos vidas para serem salvas. Da mesma forma como você está feliz, da mesma forma como eu estou feliz aqui nesta noite. Vidas lá fora queriam estar felizes assim também. Nós entendemos e entendendo a cada dia que essa felicidade precisa alcançar as vidas, nós vamos pregar, nós vamos lutar, nós vamos guerrear por vidas, nós vamos orar, nós vamos sofrer por essas vidas, para trazê-las para a casa do Senhor, para que elas alcancem a salvação, para que elas entendam o que nós entendemos hoje, que é a presença do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aonde nós estivermos, nós somos testemunhas de Cristo. Os discípulos, eles foram testemunhas oculares. Nós somos testemunha por conhecimento. Porque cada vez que nós olhamos para a palavra, nós conhecemos mais e mais a Deus. Mesmo que nós não tivemos a oportunidade de visivelmente ver a Cristo, nós temos a Cristo em nossos corações e em nossas vidas. E nós conhecemos a Cristo através da palavra. E essa fé gerada faz com que nós alcancemos vidas, e essas vidas também conheçam a Cristo. Em 2 Coríntios é chamado de... é uma forma como o Senhor, Ele fala em 2 Coríntios. Vamos abrir nossas Bíblias, porque eu esqueci, meu irmão. 2 Coríntios 5, fala, uma vez que conhecemos, a partir do versículo 11, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-los a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder ao que se vangloria nas aparências e não do que está no coração. Versículo 16: de modo que de agora em diante a ninguém mais considerei do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se de Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Da mesma forma como nós nos reconciliamos com Deus, agora nós temos que ir ao mundo e trazer almas, vidas, pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também se reconciliem com Deus, fazendo que haja multiplicação nessa igreja. Terão muitas almas aqui nessa igreja, mas o Senhor vai usar a sua vida e a minha vida para alcançar essas almas. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós receberemos o poder do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito. Nós temos a manifestação do Espírito através de dons. As almas estarão aqui haverá muitas almas. Essa igreja estará cheia. Mas para qual objetivo final nós faremos isso? Anjos do Senhor, quando o Senhor Jesus subiu, eles olharam para os discípulos e falaram: para quê? Vocês estão preocupados? Da mesma forma como vocês o viram subir, ele também vai descer. E da mesma forma que ele vai descer, ele vai resgatar a sua igreja. O objetivo final de nós entendermos que haverá uma multiplicação de almas aqui nessa igreja, é para entendermos que nós, juntamente com essas almas e todos nós como congregação, esperaremos ansiosos pela volta do Senhor Jesus. E da mesma forma que o Senhor Jesus foi aos céus, Ele voltará para nos resgatar, para nos tirar deste mundo, para vivermos a eternidade com Deus. Meu irmão, essa batalha que você está tendo, que você vai ter esse ano, sempre que passar por lutas, quando você estiver lutando por uma vida, estiver lutando por uma alma, estiver lutando por pessoas que estão ao seu redor, lembre-se disso, que o Senhor Jesus está voltando, e essa luta não é em vão. Nada que nós faremos é em vão, tudo é para a honra e glória de Deus. E da mesma forma que nós buscamos primeiramente o reino dos céus, que é a presença do Espírito Santo, o restante será multiplicado em nossas vidas. As outras coisas nos serão acrescentadas. A vida financeira, a vida familiar, as bênçãos na família. Mas primeiramente, no primeiro dia dessa campanha, no primeiro dia desse projetando, nós precisamos entender que antes que nós pensemos no restante da multiplicação, precisamos entender que primeiramente nós temos que multiplicar a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque através disso o Espírito Santo de Deus vai nos levar, vai nos conduzir para ganhar almas para o Senhor, para ganhar a nossa família, aquele filho que tanto você luta, aquela mãe, aquele pai que tanto você luta, aquele seu vizinho, aquela pessoa que está no seu trabalho que tanto você está lutando para ganhar para o Senhor. O Senhor vai entregar nas suas mãos. Nós temos em nossas mãos o ministério da reconciliação. E da mesma forma que o Senhor vai multiplicar os nossos lagares, vai multiplicar as nossas finanças, vai multiplicar a nossa família em todas as bênçãos que estão preparadas para nós alcançarmos. Almas serão também acrescentadas nessa casa, através das nossas vidas. Que nessa noite nós possamos entender que a primeira multiplicação, o primeiro acrescentar de Deus, será de almas para o Senhor Jesus. Almas, vidas para o Senhor Jesus. Não desfalecemos, não deixemos que a tristeza nos abata, mas que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Primeiramente para ganharmos almas para o Senhor,
e segundo, para esperarmos a volta do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa entender isso. Eu creio que aqui houve o rema do Senhor para a sua vida. A palavra foi plantada, o fruto foi plantado, a semente foi plantada. O Espírito Santo de Deus é o que vai regar e o que vai fazer crescer. Que o Senhor possa trazer força para a sua vida. Que o Senhor possa trazer poder do Espírito Santo, para que você possa alcançar almas para o Senhor. E tudo para a honra e glória do Senhor Jesus.